Olá, estudantes da terceira série. Estamos aqui para mais um encontro de geografia. Meu nome é a professora Joyce e nesse encontro vamos tratar de um assunto muito interessante: a diferença entre monopólios e oligopólios. Dentro dessa característica, obviamente, temos setores intrínsecos que vamos ver na sequência. Para que isso seja atingido, obviamente, temos objetivos a cumprir. O primeiro objetivo é compreender a função dos oligopólios e monopólios e sua estruturação, ou seja, sua formação. E também identificar características que dão subsídio a esse sistema financeiro aliado a determinadas palavras que literalmente evidenciam a forma da articulação empresarial e a forma do relacionamento empresarial. Para isso, então, vamos pensar juntos. Quais seriam os princípios capitalistas inerentes no monopólio e oligopólio? E quais são esses acordos, essas tramitações que fazem com que empresas auxiliem a economia? Bom, dentro dessa característica, vale lembrar o papel importantíssimo das transnacionais. Lembrem que, dentro de uma característica de expansão capitalista, nós vamos ter empresas que cada vez mais alcançam patamares internacionais, seja no sentido de assimilação ou extração de recursos naturais que se distribui pelo planeta, seja a exploração e transformação desses recursos naturais, às vezes em loco e às vezes fora dele. Também pense na transformação dessas empresas, que no decorrer do processo capitalista saíram das suas matrizes e começaram a desenvolver papel de filiais, ou seja, empresas fora da área onde nasceram. E aí essa nós vamos chamar de transnacionais. Dentro dessa característica, obviamente, nós vamos ter produtos sendo produzidos. E as empresas, de maneira geral, de início pequenas e dispersas, principalmente concentradas no continente europeu, começam a focalizar isso. Este foco na produção foi também modificando-se com o tempo, mas é visível a existência dele. É o chamado monopólio, onde você tem uma única empresa que detém no mercado a exclusividade ou da exploração, ou da produção, ou da comercialização. Então, monopólio você deve entender como algo visível, onde você tem uma exclusividade de uma empresa que é responsável por vários níveis de execução ou por um somente explicitadamente. Dentro dessa característica de monopólio, nós vemos que isso muitas vezes faz com que tenha uma ausência de competitividade. E a competitividade é uma das características do capitalismo. Então, dependendo do nível de ausência de competitividade por causa de um monopólio, os países podem optar por legislações pertinentes a não permitir a execução de monopólios. Esta característica, por exemplo, acontece no Brasil, onde existe uma proibição expressa quando não é liberado pelo Estado. Então, o Estado fiscaliza, orienta, regulamenta e forma uma linha de possibilidades onde permite que outras empresas alcancem novos patamares, ou de exploração, transformação ou comercialização. Nessas situações, devemos entender quais são os tipos de monopólio que podem existir no Brasil, dentro de três situações. A primeira delas é a patente. A patente é, logicamente, quando uma empresa inventa um determinado produto ou defende uma determinada ideia elaborada dentro do seu circuito industrial, onde ela literalmente descobriu determinado elemento. Essa descoberta faz com que ela tenha o direito ao domínio. Só ela pode produzir ou ela pode permitir que alguém produza desde que pague uma situação para ela a qual ela defina, seja ela em mercadoria, valor monetário ou outros acordos afins. Então, a patenteação é um tipo de estabelecimento de monopólio. Outras são as insumos,
onde você tem a exploração de um determinado recurso natural. Mas esse recurso natural é essencial para o determinado produto. E aí você tem poucas ou talvez nenhuma empresa, a não ser uma, que faça essa retirada do insumo. Então também é vinculado à questão tecnológica, onde talvez uma só faça essa extração. E aí é permitido também. E o último tipo é o lobby. O lobby é quando você tem grandes grupos econômicos e esses grupos eles exercem influência dentro do governo e estabelecem domínio em termos da produção daquele lugar, fazendo obviamente um favorecimento das suas operações. Agora quero que vocês pensem um pouquinho e reflitam sobre a seguinte atividade. Sobre os tipos de monopólio, identifique suas principais características, ou seja, resgate os nomes dos principais tipos, insumo, patente e lobby, pense um pouquinho e conceitue-os. E até, se possível, dê algum exemplo. Eu volto já já. Então, dentro das características que nós dimensionamos, é importante vocês observarem
que o capitalismo incentiva a liberdade de mercado. Mas dentro dessas características, lógico que os tipos de operações ligadas, por exemplo, à patente, quando a pessoa ou o grupo ou a empresa defende uma determinada empresa, é muito pertinente. Então, por isso que a gente coloca aqui que depende do tipo da empresa, seja ela pequena, média ou grande. Mas você pode dar exemplos no qual nós temos, por exemplo, a Petrobras, que ela tem a patenteação da extração do material de petróleo das áreas brasileiras. Então, a ela é permitida essa extração em território nacional. Já os outros níveis, por exemplo, as ligadas à questão do lobby e da questão dos insumos, podem ser vistas em vários outros tipos de monopólio, mas estas são mais combatidas, porque, obviamente, estipulam uma concentração de recurso e, principalmente, o que é mais agressivo ao capitalismo, uma concentração do mecanismo de adquirir lucro, e isso incomoda muita gente. E aí, obviamente, existe uma luta, às vezes, em termos de publicidade, em termos de estrutura política, ou até, muitas vezes, francamente aberto à discussão, onde se não permite que essas empresas cresçam mais ainda. Agora entramos em outro mecanismo chamado oligopólio. O oligopólio tem que ser entendido de maneira estrutural. Então, quando falamos em oligopólio, geralmente você não pensa em uma empresa só, você pensa num grupo. E esse grupo, ele pode ser responsável pela produção de um produto ou serviço. Então, nós vamos ter um número de empresas reduzido que oferece aquele nicho de produto. Ou seja, pare para pensar quantas marcas de automóvel efetivamente existem. E, na maioria delas, será que elas são empresas únicas ou elas estão vinculadas entre si? Então, é interessante você observar que, às vezes, quando você olha um modelo de automóvel, ele está vinculado a outro modelo de automóvel, porque os dois modelos pertencem à mesma matriz industrial, mas com nomes e slogans totalmente diferentes. Então, você se vê numa situação bem visível de que o produto oferecido pertence à mesma empresa. Isso é um oligopólio. Também nós podemos observar em termos nacionais como é que isso procede. Então vemos, por exemplo, as redes vinculadas. No Brasil, podemos dar esse exemplo das telecomunicações, por exemplo, onde nós temos pouquíssimas empresas que possuem o domínio da TV aberta. E dentro dessa especificação, nós temos as chamadas repetitoras nos estados e cidades. E elas representam aquela empresa matriz, ou com vínculo bem próximo ou até afastado com alguns royalties de pagamento sobre a utilização da marca. Mas é interessante que, se você parar para pensar, nós temos no máximo 9 para dar conta de toda essa situação das telecomunicações brasileiras. Como surgem esses oligopólios? Esses oligopólios, lógico que surgem de uma maneira a observar o que é necessário. Dentro de uma situação econômica, as pessoas vão passando, usando os produtos e vão pedindo melhorias, ou as pessoas que trabalham no setor industrial também percebem novas tecnologias, novos incrementos que podem ser feitos no produto. E à medida que você vai tendo esse crescimento, obviamente você percebe a necessidade, por causa da lucratividade, das fusões. Vamos dar um exemplo bem claro. Nós estamos produzindo um automóvel e a gente necessita muito do vidro. Ok, por que não comprar ou por que não inventar uma indústria que fabrique vidro especialmente para esta empresa? Aí você tem uma fusão. Pode ser uma empresa nova, mas também pode ser uma empresa já existente, a qual eu vou lá, ofereço um valor monetário e compro essa empresa fundindo as duas. Cada uma vai viver separadamente, cada uma vai ter lucro separado, mas elas pertencem ao mesmo grupo. Dessa forma, você tem que assimilar que, dentro de uma característica de mercado oligopolista, nós vamos ter poucas empresas no mercado. E, em geral, 2 ou 3 fatiam todo o mercado. E esses preços são controlados. Querendo ou não, as empresas controlam esses preços. E aí que você percebe como, muitas vezes, a ação das empresas está mascarada. Você acha que compra o produto A,
Mas existe o B e o C. Você não compra porque são mais caros, mas os três são produzidos pela mesma empresa. Então você acredita que há uma total liberdade de escolha. Na verdade, o que eu percebo é que, logicamente, essas empresas não estão totalmente independentes e criam uma sensação bem afetiva nos consumidores. E, logicamente, além disso, nós temos que entender que o mercado capitalista também vai estabelecendo novas formas de relação. À medida que vai se concentrando demais, novas barreiras são impostas, mas de um jeito ou outro as empresas vão se adaptando e vão concretizando esse sonho de consumo por elas defendido. Aqui vamos observar um exemplo que pode ser destacado de uma reportagem de 2015, onde diz: Brasil dos oligopólios. 10 empresas dominam 70% dos supermercados brasileiros. Isso literalmente você percebe quando, novamente, marcas se diversificam nos nomes, mas a matriz é a mesma. Podemos destacar empresas como Unilever, que faz isso, Nestlé, Procter & Gamble, Kraft e Coca-Cola, que literalmente abocanham 60% a 70% de toda a compra que a gente faz. E a gente não percebe, porque dentro, por exemplo, da empresa Coca-Cola, você tem vários tipos de bebidas gaseificadas. E você escolhe, obviamente, mas todas são Coca-Cola. Isso estabelece, obviamente, um domínio da Coca-Cola, que ganha muito dinheiro, incrementando o seu sistema publicitário e, por consequência, abraçando muitas vezes e afogando aquela indústria pequena de também bebida gaseificada que quer emergir no mercado e não consegue porque o monstro está ali instalado. Dentro disso, alguns exemplos, observe então a Unilever, dentro da perspectiva que fabrica todas estas marcas, então não vamos ter o objetivo de ficar citando cada uma delas, mas observem que são marcas bem conhecidas. Aqui também temos a situação da Nestlé, que tem várias marcas associadas e detém essa quantidade gigante de percentual desse tipo de material. E a Ambev, também produzida em território nacional, com materiais exportados em outros lugares, onde você tem um grupo que pertence a outros grupos e que também detém uma fatia gigantesca do mercado. Tudo isso para que você tenha ideia de como se organizam alguns nominhos dentro do setor econômico. O primeiro deles é o trust. O trust literalmente é quando uma ou mais empresas que já detêm uma parte do mercado se unem e ainda fazem fusões maiores. Quando o trust ele se dá em empresas do mesmo setor, ou seja, uma empresa de alimento, outra empresa de alimento, outra empresa de alimento, eu chamo de trust horizontal. Quando são empresas oriundas de um grupo, mas elas fabricam coisas diferentes, ou seja, o grupo tem a produção de alimentos, produção de tintas, produção de madeira, são segmentos diferentes, então eu chamo ele de trust vertical. Já o cartel é quando empresas que não têm vínculo entre si, literalmente fazem um acordo econômico para cobrar o mesmo valor. Isso é algo que não coloca-se de maneira legal. Eles fazem um fatiamento do mercado. Isso não pode. O que é de liberdade do consumidor é ter os valores e o consumidor escolher de acordo com a qualidade ou preço, ou os dois, sei lá. Mas o que não pode são as empresas literalmente fazerem um acordo e estabelecerem o mesmo preço. Quando você evidenciar isso, você pode chamar os setores competentes ligados à defesa do consumidor e sinalizar essa contravenção, porque é uma contravenção para a chamada livre concorrência. Já o holding é aquela situação que a gente já falou, só que agora vamos dar um nome específico, onde você tem uma empresa centralizadora que abrange vários setores e você não percebe, mas existe um grupo que às vezes nem aparece, mas ele tem o chamado controle acionário. O controle acionário é quando a empresa, distante da produção em si, ela fatia essa empresa e eles têm determinados valores de pressão em cima. Isso aparece muito em filmes, quando, por exemplo, diz que o acionista detém 50% da empresa. Essas relações estabelecem poder e dentro desse poder nós vamos ter empresas que dominam outras, como, por exemplo, o Grupo Itaú, que possui o Banco Itaú,
a empresa Alpargatas, a Duratex, a Copagaz ou NTS. São empresas que algumas, se você olhar, não tem nada a ver com a outra, mas estabelece um grupo de holding bem interessante e forte no mundo. Agora, para fechar mais uma atividade, onde o presidente do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, CAD, afirmou que existem atualmente 11 processos de andamentos de autarquias em indício de cartel. Dentro dessa circunstância do cartel, lógico, se vê no segmento, neste caso, de revenda de combustíveis, em vários estados. De forma geral, não estão atuando os sindicatos, no sentido de induzir a conduta comercial, como a formação e tabelamento de preços a seus associados. Diante dessa notícia, explique como se faz a formação de um cartel. E ainda um destaque para esse elemento. Cartéis e impostos de gasolina geraram 495 milhões em multa, diz CAD. Volto já para explicar sobre esse. Calma. Observem que dentro da característica do texto, obviamente como sugestão de resposta, estabelecem que o cartel é uma prática não observada dentro de uma característica legal, onde existe sim a liberdade de escolha e o potencial lucro de diferentes formas por diferentes empresas. Então, obviamente, isso é um fatiamento do mercado,
não visto de maneira geral, onde se estabelece um preço comum. Novamente destaco, se você perceber isso, você deve procurar os meios legais para você fazer uma interferência nesse sistema de cobrança bem comum algumas vezes em vários setores, não só nos postos de gasolina, mas em outros que você pode observar. Dentro disso, tenho a certeza que agora vocês ficaram com uma boa estruturação dos chamados monopólios, oligopólios, bem como todas as situações envolvendo as fusões financeiras e as situações ligadas a truste, cartel e holding. Até um próximo encontro!